Agora nós vamos meditar justamente ali no livro de João. João 18, do verso 28 a 40. É um texto conhecido e a gente sempre escuta na época da Páscoa. Na época da Páscoa, a gente vê aquela paixão, né, aquela dor de Jesus e aquele momento tão importante ali onde Jesus está na frente da autoridade, que é Pilatos, que é o governador, equivalente a um prefeito, né, da província onde Jesus estava. E nós vamos avaliar e vamos escutar como é que Pilatos se portou frente à autoridade. Como é que Pilatos, não, como é que Jesus se portou frente à autoridade. E como é que ele se colocou quando a autoridade que era de Pilatos, né, e como é que ele reagiu. Nós sabemos que Jesus estava diante do momento de uma acusação injusta. E Jesus não perde o equilíbrio, Jesus não perde a paciência. Sabemos que Pilatos evitou se comprometer. Sabemos que tinha um grupo de judeus acusando Jesus e querendo a morte dele e um julgamento injusto. Mas Jesus não perdeu a sua posição. E a gente sabe por quê? Porque Jesus estava orando, estava buscando ao Senhor exatamente bem antes daquele momento ali. Jesus sempre estava em oração, sempre estava na presença do Pai, sempre cultuando ao Senhor. Mas havia um desafio maior. Quando nós estamos em desafios grandes e maiores, a gente precisa de um pouco mais de disciplina espiritual. E a gente precisa de disciplina, não é para sensibilizar mais ou menos o coração de Deus. Não, o coração de Deus é perfeito. A Bíblia diz que ele nos escuta antes mesmo de dizermos alguma palavra. Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele não tem dificuldade em nos entender. Mas quando a gente tem disciplina espiritual, quando a gente ora mais, quando a gente lê mais a palavra, quando a gente faz jejum, tudo isso é para que nós tenhamos mais atenção. E Jesus havia feito isso, que é o dever de casa, né? Ele fez exatamente isso na véspera. Mas naquele momento era o desfecho. Então Jesus estava pronto. E aquela situação já estava prevista por Deus há muitos anos atrás. E Deus leva Jesus exatamente no momento em que Pilatos precisa decidir. Porque os judeus queriam a morte de Jesus. Porém, eles não poderiam fazer isso porque as leis romanas prevaleciam sobre Israel. Israel estava dominado pelo Império Romano. Então, quem decidiria era o estrangeiro romano que estava governando Israel. E Israel súdito tem que cumprir a sentença romana. Então, levaram Jesus injustamente para a frente de Pilatos. E é esse o texto que eu lerei. Diz assim, essa conversa de Jesus com Pilatos. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus responde: Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? E disse Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é verdade? Perguntou Pilatos. E ele disse isso e saiu rapidamente, saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: Não acho nele, em Jesus, né? Não acho em Jesus motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês,
eu devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Pois é, esse foi o tempo em que os judeus fizeram uma opção. Vamos orar? Senhor, nós queremos te apresentar a leitura da tua palavra e contamos com a tua inspiração para que o Senhor abra nossa mente, para que possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite e também já queremos te agradecer pela tua fidelidade na nossa vida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para nos ensinar e nós, aprendizagem e prática, ensina-nos a compreender a tua palavra como o Senhor deseja. Que as tuas palavras hoje na minha boca sejam exatamente a resposta do coração dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, nesse caso, a gente vê que 3 perguntas foram feitas. E foram 4 perguntas, mas eu quero me deter em 3. Uma das perguntas que Pilatos fez foi a pergunta: você é rei dos judeus? Pilatos queria confirmar aquela acusação. Estavam dizendo que Jesus era o rei dos judeus. De fato, Jesus é não só rei dos judeus, mas ele é rei da terra. Ele é rei de toda a criação. Mas Jesus não veio disputar posições políticas, que aqueles judeus corruptos estavam preocupados com isso. O que eu acho interessante e estranho é que tudo isso acontece na época da Páscoa, uma época de festividade, uma época em que a lição da Páscoa é humildade, é não esquecer que o povo que estava preso estava sendo liberto. E no dia de comemorar a libertação do povo israelita, era o dia que eles estavam clamando que prendessem um judeu. Olha que interessante, né? Para estar nessa festa, os sacerdotes deveriam estar com o coração purificado. Tanto é que eles nem entraram no lugar devido onde eles estavam. Era um lugar de arguir, né? No pretório, seria um fórum. Eles nem entraram nesse lugar porque eles queriam se manter purificados para festejar. E a gente não é diferente, né? Às vezes a gente está falando de coisas santas, de coisas perfeitas, de coisas divinas, coisas sagradas, coisas da igreja, mas o nosso coração, ao mesmo tempo, está querendo matar um, né? Está cortando com a língua, está criticando, né? O nosso coração, às vezes, está diferente daquilo que a gente deveria estar. Então, nós somos humanos, assim como Pilatos, nós somos também. Então, a gente tem que ter atenção, porque o pecado de Pilatos, o pecado do povo judeu é o nosso pecado, nós somos humanos, né? Mas esse povo estava assim porque a corrupção estava no meio deles. A Bíblia diz que o sacerdócio já estava comprometido, já estava no lugar quem interessava estar na posição. Então, pequenas coisas e interesses foram corroendo o coração daqueles homens, justamente da época de Jesus. E aquele povo que tinha a palavra de Deus, aquele povo que tinha a promessa de Deus, que sabia pela palavra que Deus mandaria o Messias, né? E o Messias viria para fazer todas as obras que Jesus fez, não reconheceu Jesus, porque o seu coração estava corrompido. É humano, né? Mas quando a gente está diante de Jesus, a gente precisa ouvir. E agora, Pilatos estava diante de Jesus e pergunta para Jesus: quem é você? Né? Você é o rei dos judeus? E Jesus, que conhece o nosso coração, antes mesmo que a gente fale alguma coisa, ele sabia que Pilatos conhecia bem, muito bem, quem era Jesus. Por quê? Porque enquanto ele estava nesse julgamento, a esposa de Pilatos mandou um recado para ele. No livro de Lucas, capítulo 23, mostra isso.
dizendo, olha, não julgues, não condene esse inocente, porque eu tive um sonho que nós sofríamos muito por causa disso. Então ele bem sabia que era injusto e que Jesus era inocente. Olha como quando a gente está para errar, Deus tem misericórdia e há tempo nos avisa. Quantas vezes eu e você, nós estamos avisados, mas a gente insiste em errar, né? E Pilatos estava pressionado por aquele povo judeu que estava dizendo, se você não condenar Jesus, a gente vai entender que você é contra César. E não podia ser, porque César era o patrão de Pilatos, né? E então ele tinha uma pressão política que não podia deixar o problema crescer, mas ele tinha uma verdade, que era Jesus na frente dele. E Jesus disse: essa dúvida é sua do povo. Ou seja, Jesus sabia que isso era uma manipulação dos judeus e não uma dúvida de Pilatos. E quantas vezes a gente também faz assim, né? A gente fica querendo de Deus, Senhor, se isso é Deus mesmo, me ajuda, resolve o meu problema. A gente fica brincando de ter dúvidas sobre a identidade de Deus. Quando a gente já devia era estar submisso à vontade de Deus, dizer, Senhor, tu és rei, me ajude a resolver essa situação. Né? A gente inverte. E Pilatos, na sua posição política, que ele queria ficar bem com os judeus e queria ficar bem com o patrão dele, que era César, ele não ia defender Jesus nessa posição. Então, Pilatos fez a primeira pergunta, tu és o rei dos judeus? Ou seja, você não é pouca coisa. Quando a gente já sabe quem é Deus, a gente não deve tentar a Deus. Perguntar o que a gente sabe de Deus. Senhor, Deus, tu és Deus mesmo? Isso é provocar Deus, né? Então, uma coisa é a gente dizer para o nosso marido, né, para nosso filho, eu amo você. Outra coisa é você perguntar insistentemente, você me ama mesmo? Tem certeza que você me ama? Isso é duvidar da pessoa, isso é provocar a pessoa. Não é diferente com Deus. E Jesus, então, dá uma resposta que só esta resposta resolveria todo o problema. O Pilatos não precisava perguntar mais nada. A resposta de Jesus é, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, eu sou o rei, mas não daqui dessa política e de tudo que estão dizendo. E realmente, Jesus nasceu pobre e morreu pobre. Né? Jesus não é da política e dos valores dessa terra. E então, quando ele responde isso, ele já deixou muito claro. Por quê? Porque o nosso falar, Jesus já disse, é o sim, sim e o não, não. Né? Quando uma autoridade nos pergunta alguma coisa, a gente não deve acrescentar nem inventar, a gente deve esclarecer com a verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi o que Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, ou seja, eu sou rei, mas não sou desse mundo, mas não dessa política e não dessa encrenca, dessa mentira e dessa acusação. E na mesma hora, então, o Pilatos, em vez de se posicionar, ele continua querendo manter a manipulação dos judeus. Ele disse, então você é rei? Ele queria extrair palavras da boca de Jesus que ele não disse. Aí Jesus diz para ele, tu dizes, você é quem está dizendo, ou seja, eu estou vendo esse jogo de colocar palavras na boca. Ou seja, o próprio Jesus era a verdade. E a profecia estava se cumprindo, né? De que as pessoas estavam maltratando Jesus e levantando calúnia contra ele. E agora Pilatos já sabe quem é ele. Pilatos já sabe que ele não é rei desse mundo nem dessa política, mas ele continua provocando. Quando a gente fala com Deus, ora ao Senhor, a gente não precisa falar muito. O próprio Jesus já disse que não é pelas muitas palavras que nós somos ouvidos, né? Mas o abrir o coração e reconhecer quem ele é. E a partir daquele momento, então, o Pilatos continua nessa linha de provocação. Ele diz, então o que é a verdade? Jesus disse, eu sou testemunha, eu nasci e vim para ser testemunha da verdade. Esse tempo em que Jesus está é o tempo
do helenismo, ou seja, da cultura grega dentro de Israel. E essa cultura, as pessoas falavam o grego, né? A gente sabe que em Israel é falado a língua do hebraico, né? Mas como aquele país estava dominado pelos romanos, então a cultura romana entrou. Então as pessoas falavam o grego, pensavam como o grego, e a verdade, do ponto de vista grego, significa uma evidência, uma convicção plena do que está manifestado, tanto material quanto espiritual. Então, é um conceito bem mais amplo, né? Quando eu pergunto assim para você, olha, isso aqui é verdade? Isso aqui é de verdade ou de mentira? É o que você consegue materialmente ver. Você diz, é de verdade, né? Mas, para o pensamento grego, verdade é aquilo que se manifesta real, material, espiritual. Jesus estava dizendo, eu sou a verdade, eu sou rei espiritual. E isso é evidente, eu estou dizendo a você. Quando ele pergunta, Pilatos pergunta para Jesus, o que é verdade? Ele simplesmente não escuta Jesus responder. O versículo 38 diz que ele imediatamente sai e vai lá fora dizer para os judeus, olha, eu não vejo nenhuma acusação nele. Então, ele perguntou e não deu tempo para Jesus responder. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente sabe que a profecia falava que esse coração de Pilatos, o coração dos judeus, esse momento em que Jesus está, é contrário a escutar o som, a voz de Deus. Jesus disse que aqueles que me escutam, esses me obedecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é? Então, o que nós temos aqui? Jesus abandonado, as ovelhas não estão com ele, não tem ninguém para defendê-lo aqui, e nem o próprio Pilatos está interessado na resposta dele, porque ele sai e vai lá fora tentar se sair dessa situação. Ele quer evitar o julgamento. O livro de Lucas diz que, a partir do momento em que ele conversa com esses judeus acusam, dizendo que Jesus está espalhando essa notícia, né, do Senhor Deus desde Nazaré, ou seja, desde lá do norte. Então, o próprio Pilatos diz, então vou mandá-lo para Herodes. Só que Herodes não estava lá na Galileia, em Nazaré. Herodes estava ali na festa também, no sul, junto com Jesus. E rapidamente isso se resolve e Herodes não diz também que não vai se envolver nessa questão e devolve Jesus para Pilatos, com uma diferença. Ele humilha Jesus, ele veste Jesus com uma coroa de espinhos, ele zomba, ele cospe, ele põe uma capa, não é? Dá uma cruz, aquela situação que nós sabemos, foi uma humilhação moral. Então, veja, Jesus está desacreditado, Jesus está humilhado moralmente. Agora, quando ele volta para Pilatos, Pilatos de novo vai ter que resolver a questão. E ele não quer resolver a questão. Então, ele devolve para os judeus. Ele diz, olha, então vocês que resolvam, vocês que julguem. Hoje é festa de Páscoa e tem direito a soltarmos um preso. Vocês querem que eu solte Jesus? Jesus estava debaixo de calúnia, ele não era um bandido, ele não era uma pessoa, um malfeitor, mas o povo clamava, gritava, crucifica-o. Para a lei dos judeus, quando alguém se coloca no lugar de Messias, você seria apedrejado. Mas como eles não poderiam exercer as leis deles, eles queriam que fosse a lei romana, que era mais cruel, que era a crucificação. Então, de novo, eu volto a dizer, era um período de Páscoa em que o povo estava ritualmente, né, tradicionalmente purificado, cumprindo todas as regrinhas, mas um coração de assassino, um coração de maldade, a tal ponto de querer uma morte cruel de um judeu que se chama Jesus, que é o Filho de Deus, e não reconhecê-lo como Filho de Deus. Não é diferente na nossa vida. Na nossa vida também,
a gente pode olhar para essa pergunta e ver o que é verdade na nossa vida. Quantas vezes a gente diz que crê sim, que Deus é bom, que a gente confia em Deus, mas na primeira dificuldade a gente diz: ah, Senhor, me cansei, né? Para que serve isso tudo? A gente tem que procurar ter tranquilidade, porque a pressão faz a gente agir errado. Lembra, Pilatos foi avisado pela esposa que ele era inocente, que Deus deu um sonho que mostrava claramente. Mas a pressão faz a gente se perder. Então, quando estamos diante de uma autoridade, e ainda que a autoridade esteja agindo errado, a gente tem que manter a nossa verdade, a verdade da palavra de Deus. Não é a minha, não é a sua e nem o que a gente acha, mas é aquilo que Deus diz, porque Deus garante. E não foi diferente. O Pilatos foi ouvir quem? A pressão e dar satisfação para os judeus. Ele acaba, então, sendo compelido a crucificar Jesus e a libertar Barrabás, que era um bandido. Veja, o povo escolheu o pior, né? O bandido Barrabás. E sabe o que Pilatos fez? Pilatos disse: então o que farei com Jesus? O povo decidiu: crucifica-o, crucifica-o. E gritaram muito alto. E Pilatos fez. Pilatos então vai lavar as mãos de frente para aquele povo. Ou seja, ele vai fazer um ato simbólico de que estava lavando as mãos, se livrando de toda a inocência. A palavra de Deus diz que Deus olha o coração. Então, muitas vezes a gente diz, não, tudo bem, eu não me importo, mas o coração se importa. Então, nós vamos lembrar que a atitude de Pilatos, ele estava pressionado. Pressão, medo de perder a posição dele, medo de que chegasse alguma queixa, né, do povo até César, medo de perder a conveniência e não querendo se envolver. Ele criou artifícios para não ficar com a culpa, mas Deus viu a culpa. Quando nós estamos pressionados, nós tendemos a fazer a escolha errada. E o medo é um péssimo conselheiro. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é manter a paz, é se tranquilizar, é não deixar que a pressão esteja sobre nós, nos apertando, tirando a nossa visão, nos cegando. E naquela hora, se ele tivesse perguntado para Deus, Deus, o que farei? Seria diferente, né? Mas ele perguntou para o povo corrupto que queria acusar Jesus de uma mentira. E naquela hora, então, ele diz que transfere a responsabilidade dele para o povo. A gente nunca deve pensar que a gente transferiu a nossa responsabilidade para alguém, porque a nossa responsabilidade ela é pessoal. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. E não foi diferente. Então, vamos avaliar quais são os erros que Pilatos cometeu, que a gente pode cometer, porque nós somos humanos, igual a Pilatos, né? A gente precisa estar na posição certa. Pilatos, então, deixou que Herodes, que mandou Jesus para Herodes. E quando ele manda para Herodes, ele faz se cumprir aquilo que a gente já sabe. Quando a gente não faz o que precisa fazer e manda outro fazer, pior ficará a situação. Então, Jesus ali não foi só injustamente acusado. Jesus foi zombado por Herodes. E Herodes fez o quê? Zombou, humilhou moralmente Jesus, vestindo a coroa e a capa. E quando ele volta do Herodes, o próprio Pilatos diz, então tá bom, eu vou dar açoites nele, eu vou bater nele e devolvo para vocês. Ele estava disposto e fez, mandou açoitar Jesus e injustamente. Veja, ele fez o quê? Ele fez fisicamente uma agressão a Jesus inocente. A Bíblia, ai daquele que toca no inocente, né? Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Então, ele humilhou, ele errou moralmente, entregando para Herodes, fisicamente, quando ele mandou bater, e quando ele deixou que o povo decidisse. As pessoas disseram, não, só açoitar não, a gente quer que ele morra. Então, ele foi levado à condição de consentir o assassinato.
Tudo porque ele não quis assumir a responsabilidade de julgar corretamente. E mais, com essa atitude, ele erra espiritualmente. Ele permitiu que Jesus fosse caluniado, fosse condenado, fosse humilhado e fosse morto. Tudo isso por omissão, porque não fez o que deveria fazer. A Bíblia é muito clara no livro de Tiago, no verso 4, no capítulo 4, verso 17. Ele diz assim: quem sabe o que deve fazer e não o faz, peca, erra com Deus. E Pilatos, então, errou muito. Mas vamos observar, essas 3 perguntas que Pilatos fez para Jesus, as respostas são simples. Jesus, você é rei dos judeus? A resposta é sim ou não? Jesus, o que é a verdade? Ou seja, qual é o sentido da vida e dessas questões? É sim ou não? E mais, a atitude, quando ele perguntou o que faço com Jesus, também é rejeita ou aceita? De todas essas perguntas que ele fez, nenhuma delas ele teve responsabilidade em responder. Então, quando Jesus faz um convite à minha vida e à sua vida, quando Jesus se apresenta, ele diz que é o Senhor, que ele é o autor, que ele é a vida, que ele é o refúgio. Eu sou o Senhor, eu sou o refúgio, eu sou a paz. O que a gente tem que fazer é crer. Crer e confiar. Porque senão a gente fica na posição de Pilatos, lavando a mão, não é bem assim. Vocês já viram aquele comentário? Aquele comentário que diz assim: Jesus é assim, eu não sou. A pessoa não está se colocando na palavra segura que Jesus diz: eu e você somos um, né? Somos um com o Pai e somos um com Jesus. Isso foi muito bem explicado no livro de João. Então, a gente está se separando de Jesus em vez de se fazer um com ele. Jesus venceu, eu vou vencer. Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Né? Jesus está caminhando, está trabalhando, eu também vou trabalhar. Hoje aqui, quantas pessoas, né, nós ouvimos os testemunhos de que Jesus está agindo no nosso meio. Então, creiamos e nos unamos em fé. E não vamos nos afastando e simplesmente deixando esse compromisso. Ao contrário, vamos nos fazendo um com Cristo. Porque Pilatos não se fez um com Cristo. Mas Jesus caminhou e venceu. Ele ressuscitou, ele morreu, ele sofreu. Mas Pilatos pecou, errou. E a Bíblia não fala mais de Pilatos e a gente não sabe se ele teve um momento de arrependimento, né? E de pedir perdão ao Senhor. Mas eu e você hoje temos essa oportunidade de avaliarmos assim como Pilatos, né? Essas perguntas. Será que nós conhecemos a identidade de Jesus na nossa vida, as marcas de Jesus na nossa vida? Será que nós sabemos bem o poder, o Deus poderoso, o Deus misericordioso, o Deus que tem milagre hoje continua fazendo na nossa vida, o Deus que cria situações para nos abençoar? Ou será que a gente tem dúvida? Será que nós conhecemos o que é a verdade, o que verdadeiramente faz a diferença na vida material e espiritual? Né? Porque às vezes a gente quer resolver o problema aqui, mas não sabe que vai dar uma complicação imensa na vida eterna, né? Então é bom obedecer a Deus aqui, não é para ser abençoado só aqui, é para quando sairmos daqui continuarmos na bênção. E só o nome de Jesus permite isso. Só aquilo que Jesus diz nos possibilita a fazer. E também o que farei de Jesus? A gente precisa ter uma atitude, né? A gente precisa definir, eu quero ou não seguir a Jesus? Né? Eu vou confiar em Jesus, confesso Jesus como meu Senhor, eu vou crer nessa palavra e vou assumir, ainda que as pessoas zombem de mim, ainda que as pessoas me açoitem com palavras, né? Com olhos, com atitudes, ainda que me criem retaliações, eu vou manter a minha escolha por Jesus ou a minha rejeição? Ou dependendo da situação é que eu digo que Jesus é bom. Né? Nós temos que tomar a posição, porque Pilatos não tomou. E o inocente foi crucificado. Mas não se esqueça, na minha vida e na sua vida,
vale a pena tomar posição com Jesus. Porque nós temos diversos textos e personagens bíblicos, né, que assumiram uma vida com Jesus e tiveram a bênção do Senhor. Hoje, essa bênção, ela está garantida, porque Jesus não ficou na morte, Jesus ressuscitou. Jesus podia morrer porque ele ia ressuscitar. A vitória de Jesus é a nossa vitória se nós formos um com ele. Se nós nos unirmos agora com ele e dizer, Senhor, estou com o Senhor, me ajude a manter, segura na minha mão e me caminha comigo para que eu não vacile, para que eu não largue. Os discípulos vacilaram. Na primeira pressão, Pedro negou, né? Todos os discípulos debandaram. Mas em Jesus, com Jesus, nós podemos nos manter. Jesus voltou para os discípulos, perdoou os discípulos e ajudou os discípulos a irem até o fim como apóstolos. E se hoje a gente conhece o Evangelho é porque eles foram firmes, né? Eles se arrependeram. Hoje também é dia da gente se arrepender. Se a gente se lembra de alguma hora em que a gente foi igual a Pilatos, que a gente deixou para lá, negou Jesus, a gente vacilou, hoje Deus quer perdoar, porque Deus é amor. E é bom que a gente peça perdão a Deus, é bom que a gente se firme na nossa identidade com Jesus, porque Ele ressuscitou, vivo está, para nos abraçar, para caminhar conosco, e Ele fará diferença na nossa vida. E nós vamos querer também caminhar com Ele assim, reconhecendo a identidade dele na nossa vida. O que é que nós vamos fazer com Jesus, né? Vamos deixar o povo definir ou vamos dizer para Jesus o que nós queremos dele, quem nós somos para ele? Então, eu quero convidar você a orar nessa hora comigo e hospedar Jesus no seu coração, de uma forma definitiva, né? Crendo que o Senhor é aquele que vem morar, né, e cear conosco. Jesus, em determinado momento, no Apocalipse, ele disse para o povo dele que estava afastado dele, endurecido. Jesus disse, lá na revelação de Apocalipse, que ele estava à porta, e ele batia, e se alguém abrisse, ele entraria e cearia. Ou seja, Jesus quer habitar, ele quer ficar dentro do nosso coração, não apenas ser uma visita. Então, vamos pedir isso a Deus, né? Que Deus nos dê essa fidelidade que Pilatos não teve. Que Deus nos perdoe se em algum momento a gente agiu assim, mas que Ele segure na nossa mão para que saibamos bem o que fazer com Jesus na nossa vida. É dar o primeiro lugar a Ele para habitar, para morar, para entrar e permanecer na nossa vida, nos ensinando a cada dia a atravessar as dificuldades e manter Jesus no nosso coração, como morador do nosso coração. Amém? Mas Jesus, ele não é intruso, ele espera ser convidado, assim como um hóspede, né? Então, vamos abrir o coração hoje, pedir perdão e dar espaço para que Jesus se hospede definitivamente na nossa vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque Tu és o Senhor fiel, bondoso. Que no nome de Jesus o Senhor encontre espaço no nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, nas vezes em que nos desesperamos, nas vezes em que a gente duvida, porque nós somos frágeis, Senhor. Nosso coração é um coração de Pilatos. Mas o Senhor é Deus que transforma. O Senhor transformou os apóstolos, transformou Pedro naquele homem, naquele discípulo de fé, Senhor, que prosseguiu com o Evangelho. Assim nós queremos ser também pessoas aprovadas por Ti, perdoadas por Ti, e que caminhem com fé. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos quando estivermos diante de autoridades, de situações em que formos confrontados, pressionados, que nós saibamos bem quem é o Senhor, que nós confessemos sim que o Senhor é uma verdade na nossa vida, e que saibamos bem o que fazer, é tomar a Tua posição de que o Senhor é Deus e Rei na nossa vida, e que o primeiro lugar é Teu. Senhor, que não seja só na frente das pessoas, mas na intimidade, no dia a dia contigo, na sinceridade. Em nome de Jesus, purifica o nosso coração,
Perdoa, Senhor, as nossas imperfeições e ajuda-nos, dá-nos fé, mas dá-nos também convicção de quem é o Senhor na nossa vida. Abençoa-nos nessa noite e dá-nos, Senhor, um tempo agradável contigo, no nosso descanso. Em nome de Jesus. Amém.